Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Regressamos ao tema do confinamento a partir de um olhar mais literário, um olhar a partir da janela em termos de recolhimento, como os que vivemos de forma mais apertada em março, e levadas a livro chamado Regras de Isolamento, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Jaimília Pereira de Almeida e Humberto Brito, um olhar mais literário por palavras como estas. Não conseguimos ver a cara do velhote da casa do lado quando ele vem à janela fumar um cigarro. É o patriarca de uma família de 3 gerações de bombeiros voluntários. Na varanda, estamos separados por uma parede. Só o fumo dos nossos cigarros se conhece e conversa, enquanto fumo do lado de cá, o senhor fuma do lado de lá. Que marcas tem deixado o isolamento na nossa vida? No fundo, as marcas da pandemia nos nossos laços sociais, no nosso equilíbrio psicológico. Começámos a debater isto em março com Maria Luísa Lima e Eduardo Marçal Grilo. 9 meses depois, o antigo Ministro da Educação regressa a este programa, desta vez para cruzar as suas notas com as de Ana Matos Pires, médica psiquiatra, diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, para ouvir neste Da Capa à Contracapa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos ambos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Ana Matos Pires junta-se a partir do Alentejo, como se calhar com alguma inveja nossa, não? Eduardo Marçal Grilo. No Alentejo está-se muito bem, como sempre. Começo por si, Ana Matos Pires. Ao longo desta pandemia, li muitos relatos seus a elogiar e a sublinhar a importância da resposta pública face à dimensão também de saúde mental. Para quem não está no terreno, como a doutora está, o que é que aconteceu nestes 9 meses do ponto de vista da saúde mental e, por exemplo, no Alentejo, onde está presentemente também? Olá, bom dia. Obrigada por estar aqui à conversa convosco hoje. O que foi lendo meu não foi propriamente elogios ao desempenho. O que aconteceu é que eu sou assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental da DGS e, portanto, estive bastante envolvida naquilo que foi a tentativa de estruturação da resposta do Serviço Nacional de Saúde ao nível dos serviços locais de saúde mental para esta pandemia. E efetivamente o único modelo que nós tínhamos disponível era uma estratégia de ação em situações de catástrofe que tinha sido já delineada na sequência dos incêndios de 2017 e, portanto, aquilo que o SNS fez foi tentar adaptar a intervenção que já estava planeada na sequência desses incêndios para esta nova realidade. Obviamente que com dificuldade, porque não houve nunca nada parecido com isto. E, portanto, aquilo que foi tentado foi manter, com todas as limitações, nomeadamente de recursos humanos e de meios técnicos, tentar manter todas as respostas dos serviços locais de saúde mental do SNS em termos de psiquiatria e saúde mental e acrescentar 2 coisas que me pareceram muito importantes, que me parecem ainda, que é o apoio aos doentes Covid e suas famílias e o apoio aos profissionais de saúde. E, portanto, essa estratégia mantém-se. Naturalmente que outras estratégias vão ter que ser desenvolvidas, porque esta pandemia não parou, nem vai parar tão rapidamente. E quão diferente é a pandemia face a esses modelos que tiveram que adaptar? No fundo, que desafios trouxe do ponto de vista de saúde mental e qual é a carga que pode descrever para percebermos melhor a pandemia desse ponto de vista? Porque temos uma noção de uma carga imensa sobre saúde mental, claro. Mas está em posição melhor de nos descrever em detalhe mais esse impacto. Naturalmente, eu desde o início que me preocuparam 2 momentos. Um momento mais inicial, cujas consequências do confinamento iriam fazer sentir-se, e um momento mais ao longo, digamos assim, que serão as consequências sociais e económicas desta pandemia. E de resto é isso que se está a verificar.
Felizmente nós não vamos todos adoecer, a resiliência humana é uma coisa fantástica, mas, enfim, com 9 meses disto nós já podemos dizer que houve de facto um agravamento da saúde mental no geral, nomeadamente com quadros de ansiedade, depressão e alterações do sono. Foram as entidades mais que surgiram de novo de uma maneira mais evidente, mas a minha preocupação continua a ser, ou é maior ainda, com as consequências que aí vêm. E de facto, neste momento, qualquer um de nós que trabalha nesta área pode certificar que não só houve um aumento nas novas patologias, digamos assim, como uma dificuldade acrescida de conter e de melhorar as já existentes. Já vamos ao que aí vem, mas só uma nota antes de passar aqui a Eduardo Marçal Gril. Quando falo em agravamento, estamos obviamente no fundo a trabalhar sobre desequilíbrios e problemas que já existiam. Houve uma aceleração sobre um quadro já existente, é isso? Muitas vezes. Esses também, mas surgiram quadros de novo, sobretudo, como eu já disse há bocadinho, sobretudo no que diz respeito à patologia de ansiedade e à patologia depressiva. E obviamente que o Alentejo não foi exceção. Aliás, o Alentejo tem a maior taxa de prevalência de patologia depressiva, patologia ansiosa e patologia demencial, e tem, como todos sabemos, também a maior taxa de suicídio do país. Eu não tenho ainda dados sobre o que se passou ao nível do suicídio e dos comportamentos suicidários, porque são habitualmente números que vêm no final de um ano, e é um tema que é preciso atenção, porque como é felizmente um comportamento raro, não se devem fazer extrapolações com mais um ou menos um acontecimento, mas eu temo que esta situação tenha consequências importantes neste ano. Eduardo Marçal Gril, naquela conversa que fizemos há 9 meses, uma das suas notas foi: bom, isto vai depender também muito da duração da pandemia. E já lá vão 9 meses, e segundo as ondas, e se calhar ainda vamos ter mais. O que é que o seu bloco de notas agora traz, 9 meses depois? Olha, eu, em primeiro lugar, muito bom dia a si, muito bom dia à senhora doutora que está em Beja, neste programa. Eu, ao fim deste tempo todo, olhando para aquilo que é o impacto da pandemia, eu julgo que a pandemia veio ser uma espécie de um revelador, porque destapou muitas das nossas fragilidades. Poderia enumerar muitas, mas vou enumerar apenas 3. A questão central dos idosos, a questão das desigualdades e o problema gravíssimo da pobreza. E, portanto, estes 3 fatores combinados, alguns até se combinam, o do envelhecimento e dos idosos combina-se muito com a pobreza, porque é onde se faz sentir com mais acuidade. São, digamos, questões que o país já tinha, que o país acordou um pouco agora para a gravidade destas situações. Em relação aos idosos, a questão dos lares, que se tornou uma questão de nível nacional e com uma incidência brutal sobre a vida das pessoas, e a questão da pobreza, que tem a ver com a forma como nós remuneramos as pessoas. O nível salarial em Portugal é baixíssimo. Nós estamos aqui a discutir agora o salário mínimo, se são mais 30 ou são mais 25 ou são mais 35 euros, e isto, enfim, nos dias de hoje, é uma coisa um bocadinho que nos deve envergonhar um bocadinho a todos nós. Em relação à questão que colocou da duração, esta pandemia é uma pandemia que, mesmo com as vacinas, por mais eficazes que elas sejam, esta pandemia está para durar. E está para durar por variedíssimas razões. Uma delas é porque eu tenho um bocadinho a sensação de que os países ricos assambarcaram um bocado as vacinas. E vai haver países pelo mundo que vão ter as vacinas cá para 22, se calhar o 23 ou para 24.
não é? Países como, por exemplo, o Canadá, que adquiriram 3 vezes as necessidades que tinham, imediatas, portanto, fazendo uma espécie de um assambarcamento de vacinas, isto vai fazer com que o vírus se mantenha, com que as doenças se mantenham em variedíssimos países do mundo. Mesmo que os países ocidentais, designadamente os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Canadá, se vão apetrechar com as vacinas e vão ganhar uma certa imunidade, mas vamos ficar rodeados. Portanto, a doença não vai ser erradicada no mundo tão rapidamente. Para nós, indo um bocadinho aqui à apresentação que fez a senhora doutora a partir de Beja, eu tenho um bocadinho a sensação, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo. O que interessa aqui é o cruzamento, também de perspectivas. A minha perspectiva é uma perspectiva perfeitamente externa, mas eu percebo muito bem aquilo que diz, porque nós todos, por exemplo, esta questão que levantou da ansiedade e de uma certa angústia, é uma coisa que todos nós sentimos, mesmo que não estejamos propriamente com uma patologia. Eu não sinto que esteja com uma certa... Claro. Não me sinto afetado, não preciso de ir à senhora doutora para uma consulta, mas sinto uma certa ansiedade. Isso é uma espécie de ruído de fundo que a pandemia tem na sociedade, não é? Que vai ficar durante bastante tempo. E fragiliza naturalmente, torna mais vulnerável a possibilidade de se adoecer. Exatamente, mas isso parece-me mais ou menos evidente, não é? Quer dizer, independentemente do conhecimento científico que possa haver sobre esta matéria, parece-me intuitivo, quer dizer, quando nós alteramos de uma forma tão brutal a forma como convivemos, não é? Como vivemos e como convivemos, evidentemente que isto vai ter consequências muito graves. Eu em relação, por exemplo, aos miúdos, aos mais novos, às crianças e aos adolescentes, isto vai-lhes certamente deixar uma marca. Deixa-lhes uma marca a 2 níveis. Deixa-lhes uma marca nas aprendizagens, isto é, estes miúdos, estes jovens vão ficar... Eu não digo que vão ficar mais atrasados, isso é sempre uma ideia muito peregrina de perder um ano ou não perder um ano. Sim. Podem ficar com um nível de qualificação inferior. Isto é, fica-lhes a faltar qualquer coisa. Alguma coisa que se interrompeu ali, não é? Não, que se interrompeu e que é muito difícil de recuperar, porque há determinado tipo de aprendizagens que se fazem de uma forma, digamos, muito sistematizada, por acumulação, e portanto há aqui... Deixa-me ouvir a Matos, sim, diga. Deixe-me só interrompê-lo. Força, pode interromper à vontade. Ok, deixe-me só interrompê-lo em relação a isso, porque para além da aprendizagem, há maneiras e estados e reações e comportamentos, nomeadamente em termos emocionais e afetivos, tão importantes na adolescência. Imaginemos-nos nós todos, que já não somos adolescentes nem adultos jovens, privados de um namoro, privados de uma relação afetiva com os pares. Portanto, não é só ao nível da aprendizagem, mas também ao nível daquilo que são os comportamentos normais e saudáveis desta faixa etária. Aliás, num estudo da Universidade do Minho, a Universidade do Minho está a fazer um estudo perspectivo, mas um dos últimos dados deles mostrava que exatamente, e ao contrário do que se pensava inicialmente, a faixa etária mais afetada neste momento é exatamente a dos adolescentes e dos adultos jovens, em termos de saúde mental. Senhora doutora, eu tinha dito que havia 2 fatores. O primeiro era as aprendizagens, o segundo era este que a senhora doutora acabou de referir. Interrompeu. Porque não concordam neste caso. É porque há aqui uma coisa muito importante, é que a escola não é apenas um sítio onde se aprende, é um sítio onde se convive. Socialização. E é um sítio onde se socializa, e é um sítio onde nós temos uma relação com os outros, porque ninguém vive sozinho, não é? Nós não existimos sozinhos, nós existimos em comunidade. A escola é uma comunidade. É por isso que o ensino chamado à distância, nós não tivemos bem ensino à distância, nós tivemos uma coisa a que se deveria chamar ensino remoto de emergência, que é uma coisa ligeiramente diferente. O ensino à distância tem regras próprias e tem metodologias próprias. Nós, o que fizemos aqui foi uma improvisação de um ensino à distância baseado naquilo que é a metodologia do ensino presencial. O ensino presencial é insubstituível.
Agora, o que ele pode ser, e aqui estou de acordo com o que a senhora doutora diz, tem que haver escola presencial. Agora, a escola presencial vai ser muito enriquecida com o ensino à distância, ou melhor, com a utilização de tecnologias que permitem ensino à distância. Eu julgo que valeria a pena, e tenho vindo até escrevi alguma coisa sobre isso em alguns sítios, que convém fazer uma avaliação muito rigorosa daquilo que correu bem e daquilo que correu mal, ou melhor, daquilo que está a correr bem e daquilo que está a correr mal. Mas vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar e vamos ter que perceber, porque isto está a ocorrer em todo o mundo. Está em direto neste momento. Portanto, pois, está em direto, mas repare, nós temos, para se fazer uma avaliação, tem que ser recolhendo imediatamente informação, não é só no fim do processo, não é quando disser que a pandemia foi extinta e agora é que se faz a avaliação, não. Esta avaliação tem que ser recolhendo informação e fazer os inquéritos e perceber exatamente o que é que tem passado, porque isso permite, eu vou já terminar, sim, que dessa avaliação vão certamente resultar muitas conclusões que permitem enriquecer o ensino presencial. Enriquecê-lo, isto é, torná-lo mais ágil, torná-lo mais atrativo e, sobretudo, dar-lhe maior eficácia. Isto é, o objetivo disto é que nós possamos tirar algumas conclusões positivas, alguns aspectos positivos daquilo que ocorreu. Porque o que ocorreu foi nós tentarmos, digamos, minimizar os danos, porque danos haveria com certeza. Uma resposta de emergência, como acaba de dizer. Ana Matos Pires, aqui Salgueiro falava aqui da questão da desigualdade, da pobreza. É também um pano de fundo para novos quadros de ansiedade que podem ter surgido, porque tivemos muita instabilidade laboral, layoffs, despedimentos. Esse quadro económico é decisivo também no quadro que está a acontecer? Absolutamente decisivo. Eu falava-lhe há bocado dos meus dois momentos de preocupação. O momento mais agudo, digamos assim, consequente às questões de habituação a uma realidade para a qual nenhum de nós estava preparado, e depois o momento mais lá para diante, e o lá para diante já começa, nós já estamos no lá para diante agora, que são as consequências sociais e económicas. É óbvio que esta pandemia é medonha, e se por um lado é democrática na possibilidade do contágio, é profundamente injusta e antidemocrática nas suas consequências, porque é óbvio que os fatores como a pobreza, o envelhecimento, o desemprego, os baixos salários vão ser determinantes naquilo que vai ser o agravamento da saúde mental. Mas sentiu, já não estou a falar da estrutura de resposta pública, mas sentiu sim. Um deslaçar da resposta social ou, pelo contrário, sentiu um reforço dos laços sociais para suportar uma situação que a comunidade teve que enfrentar nestes 9 meses? Porque, se calhar, nós tivemos aqui várias fases, não foi? Não sei. Certo. Não, obviamente que estas situações dramáticas têm sempre, e eu que sou uma otimista, têm sempre alguns pontos positivos. O professor Marcelo Grilo há bocado falava na maneira como pode ser, como daqui para a frente podemos usar a mais-valia do desenvolvimento de tecnologias de ensino, mesmo quando se conseguir continuar a ter ensino completamente presencial. E a mesma coisa aconteceu na saúde e, com certeza, em alguma área social. Agora, eu julgo que, do ponto de vista social, não foram suficientes, não seriam nunca suficientes, e que a única, digamos assim, a única vantagem foi, também como o professor Marcelo Grilo dizia há bocado, foi destapar a tampa. No fundo, passo o pleonasmo, foi mostrar aquilo que muitos de nós já sabíamos que existiam e que veio agora aparecer de uma maneira mais efetiva. E estou a lembrar-me, por exemplo, da questão dos lares. É óbvio que estas consequências sociais já estão a ter implicações na saúde das pessoas, na saúde geral e na saúde mental em particular. E este permanente abrir e fechar, confinar, desconfinar, este harmónio, Ana Patos Pires, este movimento de harmónio em que vamos agora abrir um bocadinho, mas se calhar vamos fechar, isto deve ter um impacto certamente visível para si.
Apesar de tudo, digamos que é a parte que menos me preocupa, digamos assim, porque as pessoas faz parte da aprendizagem que nós tivemos todos que fazer, e como é um fenómeno tão generalizado, é um fenómeno pandémico, eu julgo que, apesar de tudo, as consequências iniciais foram piores. Do que, e estou a falar especificamente a este abre e fecha. Uma espécie de movimento coletivo que, no fundo, vai amortecendo as nossas inquietações, é isso? Exatamente. Eu neste momento, parece-me que as consequências do abre e fecha, mais uma vez, naquilo que são naquilo que é a economia, é neste momento um fator muito mais importante do que propriamente o abre e fecha com consequências pessoais. Mas em relação aos profissionais de saúde, por exemplo, isso tem uma carga tremenda do ponto de vista, não é? Os profissionais de saúde nem sequer têm tido abre e fecha. Pois é, não isso. Têm estado sempre abertos. E, portanto, os profissionais não podem abrir quando o resto da sociedade respira um pouco, não é? Exatamente. E por isso também referiu isso no início, que está a sua preocupação em relação aos profissionais de saúde, não é? Sem dúvida, é uma preocupação que cada dia é maior. Todos nós já sabíamos que o SNS estava com recursos humanos rudimentares a todos os níveis, e neste momento as pessoas estão perfeitamente exaustas, completamente exaustas, e isso é uma das coisas que me preocupa, e preocupa-me efetivamente em termos de desempenho, por um lado, e das consequências na saúde dos próprios profissionais de saúde. Eduardo Marçal Grilo? Não, aqui duas notas só. Uma é relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Eu percebo que o Serviço Nacional de Saúde esteja insuficientemente preparado, até porque as políticas relativamente à saúde nos últimos, digamos, 20 anos, 15, 20 anos, não foram muito favoráveis, digamos, a investir na saúde, as políticas públicas. E, portanto, é natural que o Serviço Nacional de Saúde tenha sido apanhado num momento menos bom, digamos, menos robusto. Mas, para quem está de fora, como eu, olho para o Serviço Nacional de Saúde e digo, meu Deus, que fantástico trabalho que foi feito. Absolutamente. Um trabalho absolutamente fantástico. Absolutamente fantástico. E não está a ser feito. Exatamente. E não é só o bater palmas aos médicos e aos enfermeiros e aos técnicos de diagnóstico. A máquina funcionou, porque nós olhamos para um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem aparentemente, tem a melhor saúde do mundo, e tem, porque a gente vai... Mas desigual. Mas uma desigual e com uma gestão feita Estado a Estado, e às vezes até county a county, que é devastadora. Claro. Aliás, como foi aqui em Espanha. A Espanha também, com esta responsabilidade que têm várias regiões espanholas, o resultado foi péssimo, não é? Bom, sim, é verdade. Houve estratégias regionais, marcadas, que não resultaram, que foram muito diferentes, etc. O segundo ponto é o seguinte: eu vou meter um bocadinho aqui na área, não sou médico, nem muito menos psiquiatra. De médico nós temos todos um bocadinho, não é? Porque todos nós sabemos qualquer coisa. Mas gostava de meter aqui, dizer o seguinte, e depois a senhora doutora certamente poderá confirmar ou infirmar, que é, o ser humano tem uma capacidade de resistência extraordinária. Por exemplo, nós quando olhamos para o que se passou na Segunda Guerra, designadamente nas cidades inglesas, por exemplo, em Londres, aquela gente, e eram milhões de pessoas, não é? Habituaram-se a confinar e desconfinar todos os dias. Claro. Não é? Claro. E, no fundo, deixou, certamente, nos londrinos e nos ingleses, eu vivi lá há algum tempo, e percebi isso, havia um trauma, eu estive lá 15 anos depois da guerra, e percebi que havia ali algo uma marca. Porque parece-me absolutamente evidente, quer dizer, quando se está há 4 anos ou 5 anos a levar bombas todos os dias... Nós não tivemos em Portugal essa experiência, não é? Graças a Deus. Portanto, a nossa resiliência é diferente. É diferente, mas nós temos uma capacidade enorme de adaptação.
Quer dizer, Não, eu comecei por dizer isso, eu comecei no início desta conversa eu disse nós não vamos adoecer todos, até porque a capacidade de resiliência humana é qualquer coisa de fantástico, não é? Não, e adaptamos a muitas dificuldades. Nós muitas vezes imaginamos uma coisa, por exemplo, eu fui operado muitas vezes, cirurgias. E olhava sempre para a cirurgia e dizia, pá, isto vai ser uma coisa horrível, porque depois como é que é depois, pá, depois vou para os cuidados intensivos, e depois como é que isto se passa? E depois a gente passa por aquilo, e chega ao fim e diz, olha, afinal, eu consegui, afinal passei, olha, aquilo não era tão mau quanto eu tinha imaginado, porque nós temos uma grande capacidade de resistência. Agora, também lhe digo o seguinte, e a senhora doutora certamente poderá analisar isto com uma competência e um conhecimento que eu não tenho. Mas o ser humano tem uma capacidade de sobrevivência, e isto no fundo é a sobrevivência. É nós conseguirmos resistir a um ambiente muito agressivo, a um conjunto de fatores negativos que se nos colocam da frente, e nós somos capazes, temos muito mais capacidade do que aquilo que nós imaginávamos. Neste caso específico, por exemplo, a maneira como nós temos vindo a resistir e a cumprir muitas destas regras, o fechar a 1h e o recolher obrigatório às 11, etc., etc., leva-me a dizer o seguinte, estaremos no limite, se calhar ainda não estamos, nós se calhar ainda vamos ter que sofrer um bocadinho mais, porque, como há bocadinho dizia o João Pedro, há ainda a possibilidade disto ser mais... Eu ontem ouvi uma entrevista do Bill Gates, em que ele dizia o pior são os próximos 4 ou 6 meses. Isto no caso dos Estados Unidos. Não sei se ele diria o mesmo aqui na Europa e mais propriamente em Portugal. Mas nós temos que estar preparados para que a pandemia, apesar das vacinas, apesar daquilo que é uma certa luz ao fundo do túnel, como se tem dito, nós temos que estar preparados para um sofrimento mais continuado. Ana Matos Pires, entrei aqui nesta parte. Não, sem dúvida nenhuma. É um tipo de sofrimento um bocadinho diferente. Digamos que um aspecto médico, enfim, o confinamento inicial de abril e maio não surgiu, no caso de Portugal, não surgiu por acaso. Foi exatamente para tentar aplanar a curva e, portanto, para não esgotar os recursos de resposta em termos de saúde, e tem sido para isso que têm servido estes confinamentos maiores ou menores. Agora, eu estou completamente de acordo que as grandes consequências sociais, económicas e, portanto, em termos de saúde, estão para vir. Isso não tenho a mínima dúvida. E sou uma mulher otimista. Certo. Consequências psicológicas também. Certo. Saúde mental. Certo, de adoecer mental. Adoecer mental. Mental, exatamente. Mas tem a ver com a maior fragilidade para nossa e que nos predispõe a adoecermos mentalmente mais vezes daqui para a frente? Sabe que o tempo tem um contributo importante nestas coisas. O professor Marcelo Aguilar falava dos londrinos. É óbvio que as pessoas não vamos adoecer todos, não vamos morrer todos, não vamos ficar todos loucos, mas as consequências do pós-guerra nessas populações também estão estudadas. E, sobretudo, uma coisa é uma catástrofe natural, como, sei lá, um vulcão, uma queda de ou os incêndios que tivemos. Terremoto, exatamente, um terremoto, ou mesmo uma queda de um avião. É um episódio contido no tempo. E aqui o fator incógnito e o fator eu não sei quando é que isto vai acabar e não consigo prever exatamente os passos que aí vêm, é um fator de agravamento e de risco, digamos assim. E o saber que anda aí uma vacina, melhora de certeza alguma coisa? Melhora de certeza. Eu estava bastante cética em relação ao aparecimento da vacina em tempo tão curto. Julguei sempre que não teríamos nunca a possibilidade de vacina antes do verão de 2021 e confesso que foi, enfim, enquanto médica, uma notícia que me acalmou imenso. Não é a panaceia, não vai resolver tudo, não vai resolver os efeitos das consequências sociais que já estão no terreno,
mas seguramente é uma mais-valia enorme. É uma mais-valia, mas é preciso ter algum cuidado, se me permite dizer, que é não dar à população a ideia de que temos uma bola mágica, quer dizer, sem dúvida, vem aí a solução, e que é possível abrandar. Não é possível abrandar. Não, sem dúvida. E não é? tudo o que são, aliás, um dos aspectos que eu acho que tem que ser reforçado em termos de comunicação para o grande público são as mensagens de etiqueta respiratória, de manutenção dos nossos comportamentos de lavagem habitual das mãos, de desinfecção, enfim, do uso de máscara, este tipo de comportamentos tem que ser mantido. Exatamente. E o afastamento entre as pessoas. O afastamento entre as pessoas é absolutamente essencial. E eu tenho, sinceramente, nós estamos no dia 14 e eu tenho alguma dificuldade em aceitar que as famílias possam pensar, bem, agora no Natal vamos abrir isto tudo e vamos fazer. O pior que pode haver é nós agora termos aqui um período em que haja um abuso, designadamente do contacto pessoal, do contacto social, portanto, as famílias começarem-se a reunir, porque isto basta eu pertenço aqui a uma organização em Lisboa, em que houve um almoço há relativamente poucos dias, uma espécie de almoço, não era o almoço de Natal, mas era um almoço com alguma festividade, e pronto, apareceu uma pessoa, no dia seguinte apareceu um que está infectado, e obviamente que a instituição vai ter que ser fechada durante algum tempo e todas as pessoas que lá trabalhavam e todas as pessoas que lá estiveram vão ter que ser analisadas, testadas para se perceber. Tinha aqui para fechar a última ronda, Ana Matos Pires, tinha aqui duas dúvidas que gostava de ouvir na sua experiência. Primeiro, na questão dos profissionais de saúde, uma vez que eles não pararam e não vão parar, porque não podem parar, porque nós precisamos deles de uma forma tão profunda, poderemos ter mais à frente, ou seja, as consequências na saúde mental destes profissionais de saúde vão ser mais prolongadas neste setor em particular do que noutros profissionais, noutras áreas ou em doentes particulares. Será que eles vão levar uma grande ressaca mais à frente? Como é que isto poderá acontecer? O que é que se sabe, o que é que se prevê? Ok, eu por acaso, eu não tenho dados para fazer estas afirmações, de acordo, não é? Sim. De qualquer modo, acho que, apesar desta intensidade de trabalho e este rodopiar constante em que nós estamos há imenso tempo, também é verdade que os próprios profissionais de saúde já têm estratégias anteriores para maior adaptação. E, portanto, eu julgo que isso vai ser relativamente protetor, por um lado. Por outro lado, acho que a preocupação dos próprios serviços de psiquiatria e saúde mental em terem, isso foi uma coisa que aconteceu em todos os hospitais do país, em terem arranjado logo em abril estratégias de ajuda no imediato, nomeadamente linhas telefónicas, respostas imediatas para o apoio aos seus próprios profissionais, também ajudará. Claro que não vamos pensar incómodos por isto, mas apesar de tudo, eu penso que não seremos os mais afetados à la longue, digamos assim. Eu quero acreditar que não. Eu tinha uma outra dúvida que tem a ver exatamente com o ponto que aí disse, tem a ver com a resposta global geograficamente. Fiquei com esta dúvida de saber se a pandemia, nos seus impactos e respostas, é desigual no território, tendo em conta que tem essa experiência do Alentejo e também conhece, por exemplo, a realidade de uma grande cidade como Lisboa. Claro. Qual é a grande diferença? Há grandes diferenças, Ana Matos Pires? Há e vão existir. Bom, para já a pandemia é desigual, falando em Portugal, é desigual até na sua incidência. Como nós sabemos, o Norte, até por razões demográficas, tem sido muito mais fustigado. A densidade populacional a Sul é muito menor, não é? As pessoas vivem muito mais espalhadas e, portanto, efetivamente, se nós dividirmos o país em Norte, Centro e Sul, o Norte tem sido sempre, e a razão para isso, a principal razão para isso tem a ver com a densidade populacional das regiões. Portanto, é óbvio que isto vai haver implicações diferentes, não só
por causa destas questões das densidades demográficas, mas também pelas próprias características e por aquilo que já era a história pregressa das pessoas. Eu falei há bocadinho de um assunto que me preocupa muito, que é a taxa de suicídio no Alentejo. Eu estou extraordinariamente preocupada com isso, porque habitualmente já é cerca de 2 vezes maior do que a taxa nacional. E, portanto, previsivelmente, e apesar de ter sido uma zona e estar a ser uma zona menos fustigada em termos de SARS-CoV-2, de infecção por SARS-CoV-2, eu receio que se potencie uma realidade que já era prévia. Eduardo Marcelo Grilo, vamos fechar. Uma nota é esta sobre o suicídio no Alentejo. Eu aprendi alguma coisa sobre isto lendo o livro do Henrique Raposo. O Henrique Raposo escreveu um livro magnífico sobre o Alentejo, em que eu percebi bem esta questão do suicídio. Não estamos muito de acordo, mas isso dava para outra conversa. Não está cá o Henrique, atenção. Agora, mas eu gostei muito de ler o livro, achei que era um livro muito bem feito. Agora, a doutora Ana Matos Pires levantou uma questão que eu sou muito sensível, porque não houve só aspectos negativos nesta pandemia. Houve aqui um aspecto muito positivo, este que a doutora Ana Matos Pires referiu, da maneira como os hospitais reagiram. Mas não foram só os hospitais, porque se nós formos às escolas, às universidades, a alguns grupos empresariais, houve, por exemplo, nas escolas, houve uma capacidade para assumir uma certa autonomia na forma como se abordaram os problemas e sem ficarem à espera propriamente das diretivas vindas de cima. Às vezes até as diretivas vindas de cima até complicam. Ou seja, a nível das escolas, a nível das universidades, eu acompanhei muito, por exemplo, a Universidade de Aveiro, onde tenho algumas responsabilidades, sou presidente do Conselho Geral. E a Universidade de Aveiro, independentemente de quaisquer diretivas, tomou um conjunto de medidas internas, quer para salvaguarda, digamos, da saúde dos seus, do staff e dos seus estudantes, mas depois também a iniciativa, por exemplo, de iniciar os testes com a capacidade que tinha. Claro. E, portanto, houve aquilo também, e este aspecto é positivo e devemos realçá-lo, houve um saltar de capacidades que pareciam escondidas e que se dizia, bem, as instituições não reagem às situações, não têm capacidade, não estão bem organizadas, a estrutura interna não permite. Não é bem verdade. Ou seja, numa situação de stress, porque isto foi uma situação de grande stress, as instituições reagiram, algumas, não estou a dizer todas, mas muitas reagiram muito bem. E a sua percepção de forma equilibrada no país, no interior, o litoral, a cidade que tem provavelmente outras capacidades, qual é a sua percepção? Porque é a sua percepção a minha percepção é que, por exemplo, ao nível das universidades, as universidades reagiram todas de uma forma autónoma, independentemente umas das outras, obviamente com troca de informação entre elas, mas com estratégias diferentes, complementares, diria, mas que revelam que conhecem bem o meio onde estão. Ou seja, há que perceber que cada escola é uma escola, cada agrupamento de escolas é um agrupamento de escola diferente do outro do lado, porque as comunidades que servem são diferentes, portanto os problemas são diferentes, as questões são diferentes. Há regiões, por exemplo, em que houve escolas que pura e simplesmente perderam os estudantes que tinham. Deixaram de ter contacto com eles sem saber onde é que eles estavam. Houve outras que não, houve outras em que as circunstâncias foram muito mais detetáveis e identificáveis. Mas, independentemente destes aspectos que são muito negativos, por exemplo, os miúdos que se perderam, os miúdos que deixaram de ter aulas, os miúdos que não tinham computadores em casa, os miúdos que não tinham iPhone, os miúdos que viviam em situações, em famílias com muita dificuldade de compatibilizar o trabalho em casa dos pais com o estudo dos filhos, às vezes em casas muito pequenas, e portanto são situações muito delicadas e muito complexas e que também têm a ver com os níveis salariais, com as capacidades, as condições de habitação, a maneira como aí deixe-me enaltecer o papel de muitas autarquias, que foi fantástico. O papel de muitas autarquias nessa área específica, distribuir, por exemplo, computadores aos miúdos, foi extraordinariamente fantástico. Foi. Das autarquias e das próprias freguesias. Houve muitas freguesias que tiveram também capacidade de ajudar as pessoas.
Depois houve aqui outro fator que nós consideramos, por exemplo, vou voltar um bocadinho ao início. Temos que encerrar. Na questão dos idosos, as IPSS, por exemplo, e as misericórdias tiveram um comportamento absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. Agora, no caso dos lares, por exemplo, para além dos lares, digamos, que estão minimamente regulados e inspecionados e controlados, bem ou mal, há depois uma realidade muitíssimo mais grave, que é a dos lares ilegais. Essa sim, a mim me preocupa particularmente, porque normalmente não aparecem nas páginas dos jornais, e é aí que está grande parte do problema da resposta aos idosos. O país tem que ter uma resposta aos idosos, porque a questão demográfica não se altera rapidamente. É uma questão muito grave que o país tem e que tem que passar a fazer parte das políticas públicas, e é uma responsabilidade de todos nós. Não digamos apenas que é uma responsabilidade do governo, é uma responsabilidade de nós todos, que é sabermos tratar dos nossos mais velhos, daqueles que temos que tratar com dignidade e que são pessoas exatamente como todos nós. Eduardo Marçal Grilo, Ana Matos Pires, muito obrigado pela vossa presença nesta Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Lajinha. Falámos sobre este momento da pandemia, no momento em que o isolamento vai surgindo, com hora e dia marcados. Quem nos dá a mão quando estamos isolados? Esse é o mote também para o livro Retratos de Isolamento, de Jaimília Pereira de Almeida e Humberto Brito. Uma escritora e um fotógrafo, um casal em torno da casa, fechados em casa durante o estado de emergência, aquilo que contaram na primeira vaga, sobretudo, numa reflexão sobre a pandemia editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um pano de fundo para uma conversa desta semana. Contou também com o apoio técnico de Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, uma equipa que se volta na próxima semana para outro tema em debate.